E aí, pessoal, como é que vocês estão? E aí, pessoal, boa tarde, né? O Zanan Giordani. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês da parte de modularize o seu IAC, né? A gente teve uma talk legal aí do Jefferson, né? Jefferson Linux Chip, mestre aí, falando um pouco e falando da necessidade, né, de falar de modularização, de utilização de módulos, né? Então, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês, né? Então, até complementando o que o Jefferson estava mostrando lá, né? Foi bem bacana. Falar um pouquinho sobre modularização do Terraform, né? Então, por que que eu utilizo esses módulos no Terraform, né? O Terraform, gente, você quando começa a trabalhar com ele, o Jefferson explicou até bem ali, né? O pessoal também passou um pouco. A gente às vezes começa a trabalhar com o Terraform em uma quantidade de arquivos locais ali, né? Faz toda aquela estruturação local e começa a utilizar. Isso começa a ficar um pouco complexo, um pouco complicado de se manter, né? E a partir dali a gente tem a necessidade de fazer a modularização, né? Trabalhar com módulos ali, né? E o que que o módulo vai te trazer aí de ganhos, né? Você tem um modo ali de empacotamento de suas configurações, ou seja, eu tenho a possibilidade de criar minha estrutura toda modularizada, organizada e ser reutilizada, tá? Então, a partir dali, eu consigo reutilizar os meus módulos. Então, no caso, vamos pegar como exemplo aqui uma VPC, né, na AWS. Então, eu preciso de reutilizar sempre aquelas VPCs que já estão ali, que já são criadas, e a partir dali, eu tenho minha estrutura que vai ser sempre utilizada, a criação de VPCs. Então, eu posso ter um módulo específico de VPC, e a partir dali eu posso reutilizar, né? Então tem um pacote ali, um empacotamento daquelas configurações, onde eu vou reutilizar ela ali da forma que eu bem entender, né? Então tá ali o modo de empacotamento, a reutilização, foi o que eu falei, é uma forma também de organização. Então muitas vezes quando a gente começa com o Terraform a gente vê do início, né? Sempre cria um arquivo único, joga tudo lá dentro, vê como o Terraform funciona, depois a gente começa a organizar em arquivos, e a partir dali eu consigo organizar nas minhas pastas, os módulos, até chegar naquele modelo que o Jefferson falou também do módulo remoto, né? De ter ele modularizado nos meus repositórios remotos, e a partir dali eu conseguir trabalhar ele de uma forma melhor até chegar na parte de pipeline, né? E eu tenho uma estrutura ali que normalmente a gente chega num nível onde eu tenho o meu módulo raiz, né? E esse módulo raiz, você vai começar a chamar seus módulos filhos ali, né? Você vai começar a chamar o seu módulo de VPC, seu módulo de criação de um recurso específico, criação de um web app, criação de um RDS, né? E a partir daí eu tenho toda a modularização do ambiente, tá? E aí eu tenho a possibilidade também de usar esses módulos de forma privada no Terraform Cloud, no Terraform Enterprise. Tá? Eu tenho também essas possibilidades, que é o meu repositório ali privado dentro da ferramenta do Terraform também, a Terraform Enterprise Cloud. Tá? Então são possibilidades aí. Então o módulo ele vai te propiciar ali uma organização, uma melhor governança, né, de toda a sua estrutura, de toda a sua infraestrutura ali que vai ser criada. Tá? E daí tem um momento que o pessoal sempre me pergunta a respeito de módulos. Quando você vai falar de módulo, o pessoal começa a fazer confusão. Beleza, né? Eu uso o módulo, né? Eu busco o módulo lá do registro da Terraform, então eu já estou trabalhando com módulos. Mas não, a gente tem tipos de módulos ali que pode ser utilizado, né? A gente tem os módulos do Terraform, normalmente a gente já utiliza ele, né? Então, se você vai utilizar um provider específico ali, né, um AWS, um Azure, algum outro ali, você vai estar usando aqueles módulos específicos ali dele, tá? A gente tem a possibilidade de ter esses módulos locais, então temos a parte de módulo pronto, né, vamos assim dizer, que já está no registro do Terraform, e eu tenho também meus módulos locais e remotos, que é aqueles módulos que eu estou falando aqui para vocês, que a gente organiza incluir a nossa própria estrutura ali para poder ser reutilizada, tá? Então tem os módulos que eles podem estar locais, ou seja, eu posso manter ele localmente dentro da própria pasta Terraform. Às vezes você não está usando remoto ainda, né? Você está numa fase inicial ali, não está usando pipeline também. Então você acaba modularizando ele dentro da pasta principal do Terraform, tá? Quem está começando muitas vezes faz isso. A gente fala que tem níveis ali no Terraform, é o cara que está começando, a pessoa está aprendendo ali inicialmente, depois ela passa a modularizar o seu ambiente, estruturar, organizar, né, esses módulos, e a partir dali eu vou para os meus módulos remotos, né? Então eu posso fazer chamadas no meu template principal ali, ele pode fazer chamada
no GitHub, né, no repositório remoto no GitHub, GitLab, uma outra fonte aí como um S3, né, e a partir daí eu faço essas chamadas, beleza? Então tenho N possibilidades aí, tenho essas formas aí de utilização de módulos, mas o que eu quero pegar mais com vocês aqui é mais voltado à criação dos nossos módulos internos, né? Nossos módulos locais, remotos, principalmente focar muito na necessidade de utilizar módulos remotos. O Jefferson falou ali muito bem disso, né? Então, deixar de utilizar isso localmente, né, e passar a utilizar isso de forma remota, ter uma organização maior, né? Se preocupar com essa governança, com essa segurança, né? É não deixar localmente na sua máquina, na sua estrutura, né? Então, esses módulos locais e remotos, eles não são instalados, né, como eu disse. Então, você tem a utilização dele na criação do módulo do provider, você utiliza aqueles pontos que você tem de criação ali de workloads, de recursos, e cria os seus módulos, né? Eles podem estar localmente remotos, como eu falei, então tem essa possibilidade, e eles podem ser chamados aí dentro da raiz, né, ou dos próprios módulos filhos, tá? Então, eu posso chamar um módulo dentro de outro ali também. A referência para vocês aqui, eu te deixei a referência da HashiCorp, mas vocês buscarem na documentação da HashiCorp lá, modules, vocês vão ter toda a documentação lá bem completa também, explicando como é que funciona isso aí, tá? Então, tem algumas formas do nosso módulo aí trabalhar, né? Local, remoto, foi o que eu falei. Então, ali eu estou mostrando, né, localmente. Então, o bloco ali é chamado módulo. Eu dei o nome para ele de console, estou chamando meu módulo do console ali. E aí, eu incluo o source, né? Qual que é a minha origem? Tá? A minha origem ali, eu coloquei um ponto barra console. Normalmente, a gente não coloca caminho absoluto, né? Quando você está com o seu módulo local ali, por quê? Você está meio que atachando ali que ele está naquele caminho. Se amanhã você muda a localização dessa pasta sua do seu módulo, você tem um problema ali no código, você não vai lembrar, às vezes vai rodar, vai dar erro, né? Então você vai começar a ter problema ali também. Então, para módulos locais é isso, né? Não vamos atachar, né? Colocar caminho absoluto ali é um problema. Mas elevando o nível, a gente vai trabalhar com módulo de repositório remoto, né? Então, a partir dali, vou fazer chamadas num módulo que está num repositório, num lugar remoto, né? E a partir dali eu começo a trabalhar com os meus módulos, né? Vocês viram aí anteriormente que eu posso colocar isso, inclusive, chamadas ali na minha pipeline, onde eu vou chamar ela estruturando diretamente no Terraform, eu chamo esse módulo, o módulo que eu precisar ali eu vou trabalhar. Vocês viram ali também que a gente pode ter uma estrutura para o desenvolvedor onde ele vai preencher essas variáveis, né? E essas variáveis vão ser consumidas por o meu template principal, que vai fazer a chamada nos módulos, né? E esses módulos vão utilizar dessas variáveis aí. A primeira ali eu estou mostrando é uma chamada no Git, tá? Então eu estou fazendo uma chamada via Git ali num GitHub, por exemplo. Eu coloquei example.com ali, mas poderia ser um GitHub ali que está sendo chamado, um Bitbucket, um Azure DevOps, GitLab, por aí vai. E a partir daí eu consigo chamar o meu módulo. Ali o exemplo, ele está chamando um módulo de uma VPC, né, de uma estrutura de rede, né, Virtual Private ali, né. Então, eu consigo criar uma rede ali na AWS, tá? Estou criando o meu recurso, tenho o meu código, estou criando meus recursos principais ali, eu preciso chamar esse módulo para ele criar essa VPC. No segundo ponto, eu posso chamar ela de um S3, né, como exemplo. Então, buscando de um bucket lá, S3, eu posso buscar meu módulo que está lá dentro, tá? Usando, eu consigo fazer isso aí de uma área de armazenamento de um outro provider de cloud, sem problema algum. Se você tem um endpoint ali, você consegue trazer essa informação e utilizar, tá? Sem problema. E aqui eu dei um outro exemplo. Às vezes a sua endpoint ali tem uma referência. Vocês verem no final ali da VPC, ele tem uma interrogação, a referência de versão. Então, se você precisar, né, de utilizar um endpoint de acordo com uma versão específica, você pode utilizar esse endpoint, essa URL ali, sem problema, tá? Não é problema nenhum, beleza? E aqui eu quero mostrar, como o Jefferson, o pessoal já mostrou bastante aqui, eu quero mostrar rapidamente aqui meio que na prática, só mostrar o código para vocês entenderem alguns dos pontos aí que seriam legais, algumas dicas aí até para utilização. Aqui eu tenho a minha estrutura, tá? Vocês vão ver que eu tenho o meu back-end aqui configurado. Aqui eu estou fazendo um login
diretamente no AZ Login local aqui, tá? Eu tenho o meu main, que aí eu vou mostrar a chamada do módulo, meu provider, tá aqui também, inclusive ele tá até, na verdade o provider tá aqui embaixo, desculpa, aqui é o meu back-end, aqui é a área onde eu estou armazenando o meu arquivo de estado. Esse é outro ponto que eu queria falar para vocês, é manter o estado do Terraform em um repositório remoto, em uma área de armazenamento remoto. No caso aqui eu estou colocando uma storage account, tá? Aqui eu tenho o meu provider, né, configurado, aqui minhas variáveis, tá? Depois eu vou explicar isso aqui, mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é na chamada. Inicialmente aqui eu estou buscando meu módulo, vocês viram lá que ele inicia como o nome module, né? Coloco um nome para ele, um alias ali para ele, e a partir dali eu vou trazer o source, tá? No meu caso aqui, eu por enquanto comentei essa linha de cima, mas eu tô com um source aqui que ele está local. O ponto barra aqui, esse nome, é essa pasta aqui do lado, tá? Onde ela tem o meu módulo de IAC do Terraform de uma VM da Azure, tá? E aqui embaixo, eu tenho minhas variáveis que eu estou usando local aqui também. Então, é um outro ponto legal aí de utilizar, tá? Para poder eu utilizar essas variáveis. Algumas já estão preenchidas, né, e tem algumas informações aqui. Se eu pegar o meu módulo, dentro do meu módulo eu tenho o meu data, que eu vou buscar algumas informações de recursos já existentes ali dentro da Azure, como um resource group, né, uma virtual network, o resource group dela, subrede, por aí vai. Já tem algumas aqui que são variáveis, né? Então, o data aqui está fazendo essa chamada do que existe. Meu output, tenho as variáveis que eu vou utilizar, né? Então, estão aqui. E a minha estrutura de criação da máquina virtual, tá? Então, aqui eu tenho toda a minha estrutura. É meu módulo por si só já criado, tá? Então, ele já está pronto aqui para ser consumido. Só que ele está dentro da pasta aqui. E aqui dentro no meu main são as variáveis, algumas que são preenchidas já aqui diretamente, outras não estão preenchidas, por quê? Essa estrutura aqui ela já está meio que encaminhada para utilizar numa pipeline, né? Eles viram aí anteriormente falando de utilização da sua estrutura em pipeline. Então aqui eu tenho uma pasta, que ele é um arquivo JSON, que ele vai ter algumas dessas variáveis que eu quero que seja preenchida, que eu posso disponibilizar para o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, quando ele vai fazer o clone daquele repositório meu lá para pipeline, como exemplo, ele vai preencher esses campos aqui, tá? Então, é um exemplo. Aqui, no caso, seria o time de infraestrutura, ele preenche os campos, mesma coisa se for em produção também. E quando eu for fazer a chamada, minha pipeline ela vai criar um workspace, um espaço ali de trabalho no Terraform. E deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aqui, o meu workspace ele vai usar o locals, onde eu tenho um campo aqui chamado workspace, que eu estou falando com ele, que é um JSON code, né? Ele vai buscar esse arquivo dentro da pasta de environments, de acordo com aquele workspace, né? Aquele espaço de trabalho que foi criado. Então, na sua pipeline lá, você pediu para ele criar, né, um workspace de desenvolvimento. Ele vai pegar essa variável que já é do Terraform, vai identificar que ela é um workspace chamado dev, e ele vai buscar esse arquivo dev.json, vem aqui nessa pasta e consome todas essas variáveis aqui que o time preencheu, tá? A partir dali ele tem umas variáveis a mais aqui que são do próprio estrutura interna que ele vai utilizar da minha estrutura, tem algumas tags, e a partir daí o meu Terraform ele vai levar essas informações de variáveis aqui para dentro, tá? Então, a modularização está feita, e além da modularização, eu já estou com uma estrutura aqui já inicialmente pensada para uma pipeline, tá? Pois bem, aqui eu tenho meu módulo local. E se meu módulo estiver remoto, né? Se meu módulo estiver remoto, eu vou comentar aqui para mostrar para vocês, aqui, ó, seria esse de cima. Vocês viram lá que eu mostrei que eu posso fazer uma chamada via Git num repositório remoto, tá? Então aqui eu estou fazendo uma chamada via Git, eu estou me conectando lá no meu Bitbucket, né, no meu projeto, naquele repositório AC Terraform Azure VM, né? A origem do main, o módulo aqui é a VM, então tem uma estrutura ali para dentro. Então ele está pegando a branch aqui também. A partir dali, ele vai chamar esse módulo que estaria local, ele está remoto. Então eu consigo utilizá-lo, né, estando em algum lugar. Não, poderia ser um S3, uma storage account, né? Poderia ser
uma outra ferramenta, se não um Bitbucket, por exemplo, posso, sem problema. Você tendo o endpoint aqui, você substitui ele, né? E ele vai consumir, né, esse cara aqui, esse módulo, preenchendo todas as variáveis que ele está utilizando e as variáveis que ele vai receber aqui, ok? E a partir daí eu tenho a estrutura toda, né, pronta para rodar. Então, lembrando, se você está começando agora, você não está utilizando um repositório remoto, quer começar a ver como o módulo funciona, você já pode, de cara localmente, cria uma pasta, cria seu módulo lá com seu workload, seja uma criação de VPC, de uma VM, de um App Service, de um RDS, estrutura ele, né? Você pode colocar as variáveis que vão ser consumidas dentro do módulo aqui, para ele utilizar, né? E faça essa chamada local, né? Roda seu Terraform para você ver como é que isso vai funcionar, ver se tem algum erro, se vai dar algum problema. E a partir daí, hoje você tem as ferramentas de repositório remoto, né? De pipelines, que ela te dão minutos, horas ali de utilização. Então você consegue ter uma conta ou no Azure DevOps, um GitLab, um GitHub, um Bitbucket e outras ferramentas, e a partir dali você estruturar como um repositório remoto. Cria um repositório dessa mesma estrutura que você tem aqui, joga ele para lá e altera, né? Faz a chamada. E a partir daí você tem uma estrutura de módulos aí organizada, tá? Alzana, eu posso colocar tudo em um arquivo? Não teria problema, você pode ter um arquivo .tf, mas não é uma melhor prática, né? Você tem que lembrar que você está trabalhando num time onde não é só você, tá? Então você vai ter outros profissionais trabalhando junto. Se você tiver a possibilidade de organizar, estruturar, a ponto da pessoa bater o olho e saber, cara, esse aqui é o meu arquivo onde vai criar, né, a minha máquina, a minha estrutura de virtual machine. Eu tenho um outro que é de variáveis, um outro que é as saídas, aqui é em busca de informação, né? De recursos que já existem. Então, se organize dessa forma, né? Tem o meu template padrão, meu main está com os módulos aqui, eu tenho um de provider aqui, né? Um de variables, um de back-end, então se organize dessa forma. Tenta ter um mínimo de organização pensando naquele seu colega que trabalha com você, né, naquele outro profissional que amanhã vai precisar de pegar essa Terraform, às vezes você não está ali, né? Crie documentações, tá? Tenha documentação disso, estruture essa documentação a ponto de que a pessoa consiga bater o olho, tá? E entender o que está acontecendo. Comentário também, gente, não é problema. Comentário em excesso, ele pode te atrapalhar, às vezes. Mas ter um mínimo ali de comentário, de informação a respeito disso, ter um README ali dentro, né, em Markdown, algo desse tipo, vai te ajudar bastante, tá? Então, a partir daqui, eu consigo ter outros módulos, consigo chamar outros módulos aqui também, tá? Então, um mínimo ali de organização para poder trazer isso aqui, beleza? Então, no mais, era o que eu queria trazer para vocês, era bem rápido, né? O Jefferson, ele trouxe bastante aí para vocês do que é essa questão do módulo também. Tentei trazer um pouco mais a fundo aqui também, já mostrando um pouco mais ali no código. E aí, fazer essa organização aí das responsabilidades, né? Então, é uma prática aí bem legal, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Deixo os meus contatos aqui, tá? O @osananjordani aí, vocês podem buscar aí nas redes sociais, e o Code FC, que é o meu canal junto com o Albert Tanuri lá, que a gente está sempre trazendo conteúdos, tanto na parte de dev como ops aí também para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado aí a Rascorp.